Olá pessoal, esse é o canal da Mística, eu sou a Ká. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Tarô dos Magos, que foi desenvolvido por Corinne Kenner, que é uma autora bem famosa sobre livros de tarô nos Estados Unidos, que já viveu aqui no Brasil também, e ilustrado por John Blumen, que trabalhou com desenho industrial e também com ilustrações para livros infantis. Eu sugiro que se comece pelo livro, porque a autora fez uma abordagem muito interessante. Ela pede que tu se imagine dentro de uma história na qual tu é um iniciado que está ingressando numa academia de magia. E conforme ela vai explicando os arcanos maiores, ela vai dizendo que esses arcanos são os teus professores dessa escola de magia. Agora eu vou mostrar um pouquinho do deck e durante o vídeo eu vou passar por cada uma das cartas, mostrando cada uma das práticas que essa autora propõe e o que é essa Academia Mandrágora. Essas cartas possuem o seu verso com temática abstrata, é uma carta bem flexível e ela tem verniz dos dois lados, o que é sempre bom na hora da gente distribuir sobre a mesa. Se imagine então nessa história como sendo um aluno que vai ingressar na Academia Mandrágora. Cada um dos arcanos maiores vão ser teus professores. Os arcanos menores vão representar times dentro dessa escola. Então a gente tem o time de água, representado pelos naipes de copas, o time de fogo, pelo de paus, o time do ar, de espadas, e o time da terra, de pentáculos. A gente também tem as cartas da corte, que são os pajéns, os cavaleiros, rainhas, reis. E esses, a autora vai dizer que são os elementais que tu vais conhecer ao longo dos estudos das cartas de tarô. Então, os elementais da água são as ninfas, do fogo são as salamandras, do ar são as sílfides e da terra, os gnomos. A primeira carta do deck é a carta da iniciada. Essa carta faz referência à carta do louco nos demais tarôs. Tem ali a representação de uma jovem iniciando a sua jornada. E a magia prática, que é a experiência que a autora propõe para aprendizado da carta, é a visualização. Ela pede que a gente mentalize essa carta e vá aumentando ela na nossa mente até enxergar a escola mandrágora lá atrás. E aí, quando a gente enxergar essa escola mandrágora, é pra gente se infiltrar dentro dessa cena e conseguir perceber alguns detalhes da escola, como as cores da parede, texturas, quem são os teus colegas, quem são os teus professores. Aí você retorna para o seu estado atual, diminui essa carta na sua mente e traz consigo todas essas lembranças. Na sequência a gente tem a carta do mago, que ela considera como sendo o professor da magia básica da Academia Mandrágora. Esse mago, ele fala em transformar a energia em matéria e alterar o tempo e espaço. Como magia prática, ela fala pra gente procurar em algum momento, em algum local, uma varinha pra gente, seja ela de um galho, de alguma madeira, e ornamentar essa varinha. Ela fala também da importância em fazer o círculo mágico em volta do local em que a gente está tirando as cartas para uma pessoa ou para a gente mesma. A próxima carta é a carta da Grande Sacerdotisa, que foi descrita como professora de adivinhação. Ela fala sobre mistérios e o dom da profecia e da intuição. Como magia prática, essa professora nos ensina a jogar tarô. O passo a passo é respirar, fazer o círculo mágico visto na carta anterior do mago, embaralhar, colocar as cartas e ler cada detalhe dizendo o nome da carta em voz alta. Tentar conectar o significado da carta com coisas da vida real também é legal. E no final, sempre fazer um resumo do jogo. É bom também ter um livro de diário do tarô, e assim a gente pode colocar lá todas as nossas anotações e percepções da tiragem. Depois a gente tem a carta da Imperatriz, que é a professora de magia das ervas. Ela fala sobre magia de criação e tem o arquétipo de mãe. Como magia prática, ela pede pra gente trazer pra nossa cozinha algumas das ervas representadas aqui na carta. E lá no livro, ela ensina a fazer um elixir de cristal para regar essas plantas que a gente trouxe pra nossa cozinha. Depois a gente tem a carta do Imperador. O Imperador, ele é o diretor da Academia Mandrágora.
Essa carta ela fala sobre autoridade, sobre rigidez. E na magia prática, como fala sobre rigidez, ela vai ensinar a trabalhar com pedras, com cristais. Então, lá no livro tem a descrição de 5 cristais para a gente ter em casa e como trabalhar com esses cristais. Depois vem a carta do Hierofante, que é o professor de mitologia. Essa carta fala sobre tradição e ensinamento. Como magia prática, ele pede pra gente voltar aos nossos estudos de deuses gregos e romanos. E lá no livro tem uma tabela de associação desses deuses com as cartas de tarô. Depois a gente tem a carta dos amantes ou dos enamorados, como em muitos tarôs. Essa carta, ela traz a representação da professora de feitiçaria da Academia Mandrágora. Ela encanta e tem a beleza como uma deusa do amor. Como magia prática, ela nos ensina a pedir tudo que a gente quer, os nossos objetivos por escrito, e ela dá a dica que feitiços ganham mais poder quando feitos em rima. Ela pede também que sempre antes que a gente peça, a gente reúne incenso, velas, cristais, objetos mágicos, sempre para intensificar o nosso pedido. Ela pede pra gente imaginar que a gente já tem o que a gente quer e o universo se encarrega do resto, como a lei da atração. Ela pede para ser paciente e sempre focar e mentalizar no que a gente quer. Depois a gente tem a carta do carro, que é representada pela professora de viagens astrais. Ela fala sobre vencer a gravidade. Como magia prática, ela nos ensina a fazer uma pequena viagem astral. O primeiro passo é fazer um banho de ervas para relaxar. Depois ela pede para a gente se deitar e respirar, ficar bem calmo. Imaginar-se flutuando, mas não muito alto. Primeiro passa o teto e depois vá para algum lugar. Retorne. Fique praticando várias vezes essa viagem astral e procure ir cada vez mais longe, desde que você se sinta seguro. Sempre retorne calmamente, suavemente. A próxima carta é a carta da força. Aqui foi representada a professora de criaturas acompanhantes. Essa carta ela fala sobre coragem. A magia prática dela pede para a gente observar que em todas as cartas do Tarô dos Magos foi representado ou uma criatura ou um animal. A gente deve fazer uma associação dos aspectos humanos e animais contidos nessas criaturas para nos ajudar em possíveis futuras tiragens. Depois a gente tem a carta do Ermitão. O Ermitão ele é o bibliotecário e professor de magia das velas da Academia Mandrágora. Ele é solitário e silencioso. Como magia prática, ele nos ensina a escrever as palavras ou símbolos com palito nas velas e pronunciar o desejo assim que a gente acender essas velas. Pede também para a gente registrar todas as nossas observações num diário mágico. Ele traz também lá no livro as cores e intenções de cada vela, por exemplo, rosa, paixão, verde, cura e assim por diante. Depois a gente tem a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é a orientadora lá da Escola Mandrágora. Ela fala sobre os altos e baixos do destino. Como magia prática, ela nos pede para observar quais as estações do ano que estão representadas numa carta que cai numa jogada. Aquela estação do ano pode se referir ao período de tempo que está acontecendo aquela situação na jogada de tarô. Ela também pode nos falar que, dependendo do arcano menor, do número contido nele, por exemplo, o número 3 pode significar 3 dias, 3 semanas ou 3 meses, ou também uma terça-feira. Lá no livro tem uma tabela para estudos com a relação das cartas com as datas. Depois tem a carta da Justiça, que é a professora de ética da Academia Mandrágora. Essa carta ela fala sobre moral e obrigações. Como magia prática, ela nos lembra da regra de 3. O que fazes para o bem ou para o mal voltará para ti, como deve ser. No livro tem espécie de um credo da Escola Mandrágora, que é um juramento de não fazer mal a ninguém. Depois a gente tem a carta do Enforcado, que é o professor de runas. Ele sacrifica uma coisa em troca de outra. No livro, traz cada uma das runas e seus significados. Como magia prática, ele pede para a gente construir runas em papel, argila, pedra ou madeira, e a gente também pode utilizar essas runas em associação com o tarô ou fazer os nossos próprios amuletos e talismãs. Depois a gente tem a carta da Transfiguração, ou a carta da Morte, representada pelo professor de Transfiguração. Essa carta ela fala sobre metamorfose e sobre renascimento. Como magia prática, ela pede para a gente se libertar de hábitos e crenças improdutivos. Às vezes o preço parece alto, parece difícil, mas a gente precisa se aventurar num território desconhecido, assim como um renascer.
Depois a gente tem a carta do alquimista, que seria a carta da temperança, representado aqui pelo professor de alquimia. Essa carta, ela fala sobre as tentativas de acertos e erros em busca da tal pedra filosofal e como evitar assim os nossos erros. Sobre magia prática, ele fala para estudarmos um pouco sobre os 3 princípios da alquimia e os 4 elementos. Lá no livro traz uma breve explicação e uma tabela de associação planetária, que ajuda nos estudos. Depois a gente tem a carta do Senhor Oculto, que seria a carta do Diabo, aqui representado pelo professor de artes ocultas. Essa carta fala de um mago ou de uma bruxa autêntico que deve entender o poder da escuridão. Como magia prática, ele fala sobre a blindagem para se proteger contra energias negativas ou ataques das pessoas nas quais a gente está atendendo com o tarô. Ela pede para a gente visualizar uma luz branca nos rodeando e nos protegendo. Depois a gente tem a carta da torre. É lá onde fica o guia do visitante da torre da Academia Mandrágora. Nessa história que a gente está acompanhando, a academia possui em um lugar mais afastado uma torre e é lá onde se realizam os experimentos alquímicos e a atmosfera também é turbulenta. Como magia prática, esse guia ele pede para a gente utilizar algum material, algum objeto que remeta aos 4 elementos, terra, ar, fogo e água, para acompanhar a mesa enquanto a gente faz uma tiragem de tarô para uma pessoa. Depois a gente tem a carta da estrela, que é a professora de astrologia. Ela é uma carta ligada ao estudo das estrelas. Como magia prática, ela pede para a gente relacionar as cartas do tarô com a astrologia. Por exemplo, os arcanos maiores são relacionados aos signos ou aos planetas. No livro tem uma tabela de comparação. Os 4 ases dos arcanos menores são relacionados aos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. O número 2 até o número 10 de cada um dos naipes dos arcanos menores são relacionados à roda 360 graus do zodíaco. Depois a gente tem a carta da lua, representada pela professora de magia lunar. Essa carta fala sobre luz e sombra, e a magia prática dela, a professora fala para observar e acompanhar cada fase da lua olhando diretamente para o céu. Na lua nova, ela é boa para novos começos, a lua crescente é boa para conjuros para crescimento. A lua cheia é boa para adivinhação e sonhos, e a lua minguante é boa para coisas que a gente tem a eliminar. A próxima carta é a carta do Sol, representado pelo professor de magia solar. Em dias de sol, ele dá aula do lado de fora da Academia Mandrágora, e do lado de dentro, a classe dele é totalmente iluminada. Como magia prática, ele pede para a gente estudar as estações do ano e sobre os sabás. Lá no livro também tem uma tabela com auxílio aos estudos com as datas e as estações. Depois a gente tem a carta do juízo, e aqui é representado pelo juiz dos exames finais da Academia Mandrágora. Ele lembra que exames e testes são feitos apenas para te levar para casa. A magia prática, aqui a gente tem a prova de conhecimento básico do que a gente viu até agora. No livro tem as seguintes perguntas: quem são os 3 primeiros arcanos maiores? Que planeta está associado ao amor, à beleza? Que naipe descreve suas capacidades intelectuais e habilidades de comunicação? Entre outras. Considere essa carta como sendo o seu exame mágico. Por último, a gente tem a carta do mundo, representada aqui pela Rainha das Bruxas. Essa carta fala de finalização. Como magia prática, ela pede para estudar perguntas e respostas com auxílio do pêndulo. No livro tem um guia de movimentos para ajudar a interpretar. Para inserir os arcanos menores no contexto da Academia Mandrágora, a autora considerou que cada naipe seria uma escola dentro da academia. Então a gente tem aqui, na Escola de Copas, os alunos que conseguem ler o pensamento e as emoções. Aqui na Escola de Paus, a gente tem os alunos que são vigorosos e ardentes. Aqui na Escola de Espadas, são os alunos inteligentes e do alto intelecto. Aqui na Escola de Pentáculos, são os que são fisicamente poderosos.
Para finalizar, nós temos as famílias reais. Começando pelos pajens, as pajens são mensageiras. Então nós temos mensageiras de água, de fogo, de ar e de terra. Os próximos são os cavaleiros, esses são os heróis. O herói de água, de fogo, de ar e de terra. As próximas são as rainhas. As rainhas são as guardiãs de água, fogo, ar e terra. E por último, os reis, que são os senhores. O senhor da água, do fogo, do ar e da terra. Então a gente acompanhou a jornada da iniciada, passando por todos os professores da Academia Mandrágora, passando também por todas as escolas dos arcanos menores e os elementais de seus respectivos naipes também. Então esse foi o Tarô dos Magos. Espero que vocês tenham gostado de toda essa história do arcano iniciado passando pela Academia Mandrágora. E se gostou, clique em curtir e não esquece de se inscrever lá no meu canal, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Até o próximo vídeo.